Alô, Planeta Terra, alô, Brasil, mais um Jogando Conversa Dentro nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, excepcionalmente, dia 15, feriadão aqui, Dia da República. Essa semana eu precisei dar uma atrasada um dia aqui no nosso encontro. Boa noite quem está chegando. É que ontem, gente, foi meu aniversário de casamento. Então a gente já mora aqui na roça, já não sai muito, já não faz quase nada fora de casa. Então ontem eu fui levar a Gabi para jantar. Tem um restaurante que tem uma comida italiana maravilhosa aqui em Vassouras. E aí eu empurrei, né, o nosso Jogando Conversa Dentro para hoje, para dar uma continuidade naquele papo da semana passada. Porque já tem, sei lá, 2 décadas que as pessoas ficam me pedindo, não, conta a tua história, porque muita gente sabe que a minha história é cheia de processos de reinvenção, né? Eu fiz muita coisa, enfim, eu tenho uma história de vida bem variada. E aí eu pensei, bom, vou contar a minha história, né? Ficar uma coisa meio de contar memórias. Eu vou usar a minha história para a gente trazer uma reflexão pós-pandemia, né? Principalmente para quem é profissional autônomo independente. Eu acho que é o público mais... É o público que eu estou meio mirando aqui, para que vai se beneficiar mais, eventualmente, com a minha história e com as minhas dicas. É essa galera como eu, né? Terapeutas, artistas, artesãos e profissionais de toda a área que resolveram fazer a sua própria história, que resolveram ser seus próprios patrões, né? Então, no nosso encontro passado, eu comecei a contar a minha história. Quem não viu a primeira parte na semana passada, tá no meu canal de vídeos no YouTube e tá no meu canal de podcast no Spotify, tá? Então, eu fui muito conceitual na primeira parte. Claro, eu contei um pouco a minha história até um determinado ponto, mas eu procurei trazer uma reflexão sobre prosperidade, sobre vida financeira e econômica, sobre objetivo de vida, sobre desejo, sobre propósito, né? Então, eu não queria me repetir aqui, que já, né, foi 1h30 na semana passada, né, em relação a esse assunto, né? Bom, eu queria só relembrar uma coisa que acabou sendo o norte de toda a minha história, né? Só relembrando rapidamente, dos 20 aos 40 anos eu vivi na roça, pretendendo sobreviver da vida rural. De fato, eu fiz isso. Eu trabalhei com agricultura orgânica. Eu fui da primeira geração de produtores orgânicos no Rio de Janeiro. Eu escrevi um dos primeiros livros desse assunto em língua portuguesa. Trabalhei com apicultura, eu tive um trabalho grande de apicultura. Eu, com certeza, fui o primeiro apicultor e o primeiro agricultor orgânico aqui da minha região, num tempo muito difícil, né? Onde as estradas eram todas de terra. Eu morei 10 anos sem luz elétrica, a gente não tinha telefone, né? Então, ainda assim, eu consegui desenvolver durante 20 anos essa atividade, e as dificuldades começaram a partir da derrocada do Plano Cruzado, do Sarney, e o golpe de misericórdia foi na derrocada daquela maluquice toda com o Collor, né? Aquele confisco do dinheiro, depois a prisão do Collor, aquilo tudo acabou de enterrar todo o meu projeto, que andou muito bem muito tempo, mas que depois, né, a partir daí, né, eu tive que me reinventar. Então, a perspectiva que eu tinha de me reinventar, né, eu com 2 filhos pequenos, foi trocar de sítio. E ao trocar de sítio, que é o sítio que eu vivo hoje, né, essa troca foi em 1991, esse é o terceiro sítio que eu moro nessa região, eu estou aqui desde 78, embora eu frequente aqui desde 72, como eu contei essas histórias todas.
E essa reinvenção, ela funcionou um tempo. No meio dessa história eu me separei. Os meus filhos ficaram um tempo comigo, depois eles foram definitivamente para o Rio. E essa reinvenção temporária, né, eu deixei de produzir, eu deixei de ser agricultor orgânico, eu deixei de ser apicultor, minhocultor e me tornei um alugador, né? Então eu fazia uma coisa que aqui no sítio tem uma casa sede, que é a casa que eu moro hoje, que é uma casa muito grande, e 2 casas de caseiro que eu reformei. Eu fiquei morando numa delas e na casa sede eu fiz um esquema que eu chamava de home hotel, né, hotel casa. Então eu alugava fim de semana, feriado e férias para famílias, onde tinha tudo. Né? As famílias só precisavam trazer comida e roupa pessoal. Tinha roupa de cama, tinha empregada, tinha todo o esquema. Num tempo também difícil, eu fazia isso sem telefone, né? E fazendo anúncio no caderno de turismo do Globo. Eu estou falando da primeira metade dos anos 90. Isso funcionou um tempo, né? Eu fui fazendo umas obras. Num segundo momento, aí eu me separei, e quando a gente se separa, isso dá uma confusão, inclusive financeira, econômica, foi complicado. Um ano depois, eu comecei a namorar quem veio a ser a minha próxima companheira, e o sítio passou por um tempo onde eu comecei a trazer grupos para cá. Então, no primeiro momento, eu alugava para famílias em home hotel, né, como se fosse um Airbnb antigo, né, raiz. E, num segundo momento, eu já estava, inclusive, no Rio de Janeiro morando. Num segundo momento, eu comecei a usar o sítio. Eu preparei o sítio para receber 25 pessoas, usando as 3 casas do sítio, roupa de cama, fiz um investimento. E durante um bom tempo, eu trabalhei no sítio, já morando no Rio, trabalhei no sítio trazendo grupos. Então foi muito legal, fizemos muitos grupos aqui, workshops de massagem, workshops de terapia de respiração, workshops de yoga, né? Foi muito bacana, durante um tempo isso funcionou muito bem. Até que a minha vida no Rio, vocês vão lembrar, vocês ouviram, eu fui para o Rio de Janeiro, comecei a minha história com yoga, eu comecei a minha história com respiração, com massagem, comprei a minha sociedade no Espaço Saúde, e chegou um ponto que eu tive que fazer uma certa escolha em função de tempo, e eu acabei alugando o sítio durante 10 anos para uma pessoa que alugou o sítio inteiro. Então acabou essa fase do home hotel, acabou a fase dos cursos, dos workshops no sítio, e o sítio ficou 10 anos alugado por uma pessoa, né? E eu fiquei me reinventando no Rio, mais uma reinvenção. Eu vim para o Rio de Janeiro aos 40 anos, comecei do zero, e eu queria, do que eu contei na parte 1 da semana passada, dois pontos, já que a gente está falando aqui de vida de autônomo, né? 2 pontos que foram assim o meu norte da bússola para caminhar para chegar até aqui, né? O primeiro norte da bússola foi lá atrás, aos 20 anos, quando eu me mudei para Visconde de Mauá, larguei a faculdade, contei para vocês, quando eu estava começando o movimento alternativo, que eu cheguei em Mauá, conheci uma galera que tinha chegado um ano antes, que botou um monte de livros na minha mão, e eu comecei a surfar nessa primeira onda alternativa que entrou no Brasil, de yoga, meditação, alimentação natural, macrobiótica, terapias, comunidades alternativas, né? Todo esse movimento alternativo que se chamava aquariano também. E foi aí que a primeira agulha da minha bússola se acendeu quando eu falei, não, a minha vida vai ser isso aí. Né? Vai ser disso que eu vou viver, né? De vida rural, de vida alternativa, né? De vida ecológica. Aí eu coloquei minha primeira agulha da bússola.
As outras agulhas da bússola eu coloquei quando cheguei no Rio de Janeiro aos 40 anos, quando realmente eu tive que encarnar a persona do autônomo. Porque até então eu era autônomo, mas era um autônomo rural. Estava ali produzindo, fazendo feira na rua, vendendo mel. Eu tive uma fase onde eu tive uma indústria artesanal de cosméticos naturais, que eu vendi muito aqui na região. Né? Eu fazia shampoo de mel, shampoo de própolis, fazia cremes, pomadas. Foi muito legal esse período também. Mas aos 40 anos tudo isso acabou. Eu vim para o Rio de Janeiro, recomeçando do zero a minha vida. E coisas que foram agulhas de bússola para mim foi aquela frase do meu sócio no Espaço Saúde, que era o Ralph Viana, que era um psicólogo jornalista, um autônomo que foi muito bem sucedido na carreira de autônomo dele. Foi a pessoa que me ensinou a ser autônomo. E um dia ele chega para mim e fala assim, eu estou falando da segunda metade dos anos 90. Está chegando um tempo em que propaganda vai ser de graça. E propaganda de graça não se desperdiça. Naquele tempo, propaganda era muito cara. Eu falei isso no outro vídeo, na parte 1. E eu acompanhei, eu surfei nessa nova onda que estava entrando, né, primeiro com Orkut, com Fotolog, com os blogs, né? Aí depois é que veio o Facebook e tudo. E eu peguei essa frase do meu amigo A Ferro e Fogo, né, que me fez chegar até aqui hoje. Né? 2 conceitos que me fizeram chegar. Um foi implantado pelo meu pai, que era um velho jornalista, que é o conceito de ganho secundário. O ganho secundário é aquele ganho de movimentos que você faz que não dão um resultado imediato, mas que somado com né, com uma constelação de procedimentos que você faz, vão dar um resultado. Se vocês querem saber, aos 68 anos, morando há 40 anos na roça, tendo levado esse trabalho por todo o Brasil, me sentindo bem-sucedido, né? Eu falei sobre bem-sucedido na parte 1. Né? Bem-sucedido não tem nada a ver com rico. Próspero não tem nada a ver com rico. Eu me sinto próspero e bem-sucedido e não sou rico. Né? Mas esse conceito eu elaboro lá na parte 1. Se vocês querem saber como é que eu cheguei aqui, né, podendo fazer uma coisa que muita gente da minha geração, muita gente da minha bolha profissional gostaria de ter feito, que é sair da cidade grande, podendo ter um trabalho profissional próspero, eu vou dizer para você que isso se deve, basicamente, inicialmente, a ter me apropriado desse conceito que meu pai passou, o conceito do ganho secundário, porque ao longo da minha vida eu vi muita gente ter resistência a entrar nesse mundo plural da internetico, né? Quando a divulgação passou a ser de graça, porque a maioria dos procedimentos não dava um resultado imediato. E eu acreditei nessa fala do meu pai e eu acreditei na fala do meu amigo, que está chegando um tempo que propaganda vai ser de graça. E os meus filhos foram muito importantes nesse processo, porque eles é que iam me sinalizando. Né? Adolescente está à frente dessa coisa tecnológica. Ele falou, pai, agora tem o YouTube que você pode fazer vídeo. Aí eu queria dar uma dica aqui, que pode parecer engraçado, mas eu tenho dado essa dica, né? Tem quase 20 anos que eu dou essa dica, e os feedbacks que eu recebi foram sensacionais. Porque a grande maioria das pessoas, principalmente pessoas da minha faixa etária, pessoas que foram da minha faixa etária, né, da mesma área profissional, né, que em geral era uma bolha, que essa bolha alternativa, xamânica, yogi, natureba, ecológica, foi uma galera que teve muita resistência com a coisa informática, internética. E aprender com filho é uma coisa complicada. Você já tentou aprender com filho?
Primeiro você pergunta para filho, filho, como é que faz tal coisa? Bom, primeiro eles não têm muito boa vontade de ensinar para gente, não tem saco de ensinar, e aí remancha aquela coisa toda, e quando vai te ensinar, você está ali sentado na frente do computador, ele pula por cima de você e fala aquele internet queijo rapidinho, pum pum, e vai embora, e você fica congelado, mais ignorante ainda do que você já era. Eu passei por isso várias vezes. Né? Parece um paradoxo, né? Os meus filhos que me informavam as coisas novas que tinham, porque eles sabiam que eu estava nesse foco, né? De me apropriar de meios de mídia que estavam aparecendo, porque isso aí foi um jorro do fim do século passado, nessa virada de século, isso foi um jorro. Começou a aparecer um monte de veículos de mídia onde você podia fazer propaganda de graça. Os mesmos filhos que me atualizavam de tudo, né, não conseguiam me ensinar. E eu desenvolvi um jeito para você aprender com o filho. Parece uma brincadeira, mas eu juro que não é, gente. Isso funcionou pra caramba. Como é que eu fazia? Bom, primeiro eu comprei um caderno que eu tenho até hoje. Um caderno, uma caneta, botava uma cadeira do lado da minha cadeira, pedia para o meu filho para me ensinar. Quando ele vinha naquela pilha para se livrar logo de mim, eu botava ele sentado na cadeira, abria o caderno e falava, olha, eu quero aprender a fazer vídeo no YouTube. Ah, não, a fazer vídeo no... Clicar no... E assim era. Clicar no tararara, fazer... E assim eu aprendi tudo. Gente, assim eu aprendi a gravar disco. Isso no fim da pandemia, em fim de 21. O meu filho mais novo, que mora no Catar, estava em Dubai, veio para cá por causa da pandemia, ficou quase um ano aqui. Quando ele foi embora, ele estava precisando de grana, eu comprei um MacBook velho dele, que tinha um programa de gravação. E eu sempre fui doido para montar um estúdio aqui em casa, né? Eu fui montando aos poucos um estúdio, né? Eu tenho 2 filhos do mundo musical, foram botando instrumento, foram botando equipamento e tal. Então, chegou a hora, né, de eu poder operacionalizar esse estúdio. Gente, juro que isso aconteceu. Eu botei o meu filho sentado do meu lado numa cadeira, abri o caderno, aquele velho caderno, e nós ficamos entre umas 4 e 6 horas seguidas, porque programa de computador é muito mais complexo do que fazer vídeo no YouTube. Mas, cara, funcionou sempre, porque se você for contar com a sua memória, você vai esquecer. Porque filho vai ensinar com internet case, daquele jeito super rápido, e você vai continuar sem entender. Então, eu anotava um por um. Clicar no link, clicar no botão, tá? E aí, na primeira você consulta, na segunda você consulta, na terceira você já decorou. E eu sempre tive à frente da minha bolha. Quando eu estou chamando de bolha, eu estou botando no mesmo saco as pessoas da minha faixa profissional, ideológica, filosófica, etária, né? Toda aquela galera, né, que eu circulo e circulei esse tempo todo na minha vida profissional. Eu falei isso na live passada. Eu fui a primeira pessoa da minha bolha a ter um site. Em 98 eu já tinha um website. Então eu tive sempre à frente. Eu fui dos primeiros a ter canal de vídeo no YouTube. E assim foi. Eu tenho tudo de graça. Eu tenho de Twitter, de X, a LinkedIn, a YouTube, né? E vou alimentando tudo, porque as mídias você tem que... Não adianta você abrir um perfil no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, e não tá ali alimentando, fica essa dica, que senão o algoritmo não te entrega. Você precisa estar, né, respondendo as mensagens, você precisa estar presente ali. Isso é um trabalho. Né? A Gabi é testemunha. Quando eu estava no Rio de Janeiro, quando eu vim para o Rio aos 40 anos,
começar do zero, no fundo do meu coração, eu sabia, eu tinha certeza que eu voltei para a cidade 20 anos depois para voltar de novo. E no meu coração eu falava assim, eu vou ficar na cidade um tempo, mas quando meus filhos estiverem independentes de mim, vai ser o tempo de voltar. E esse tempo durou 15 anos. Eu fiquei 15 anos morando no Rio de Janeiro. Claro, eu mantive, na maior parte do tempo eu mantive uma das casinhas no sítio que eu ia fim de semana, férias e feriado, né? E de fato, eu estava já com Gabriela. Quando meu último filho ficou independente, eu falei, Gabi, está na hora de voltar. Como é que você volta? Como é que você vai morar na roça, depois de ter ficado 15 anos na cidade, sendo sócio de um espaço terapêutico, né, dando aula de yoga, sendo massoterapeuta, né, fazendo curso de alinhamento energético por todo o Brasil? Né? Como é que você faz a volta? Né? Porque isso é a coisa que mais prende as pessoas na cidade, são as suas responsabilidades profissionais, né? Eventualmente familiares, mas profissionais, trabalho. Como é que você leva o trabalho? Naquele tempo não tinha online. Como é que você leva o trabalho? Eu falei, olha, Gabi, o jeito, a porta de entrada para a gente poder ter uma independência econômica, para poder parar de dar aula de yoga, parar de fazer, né, de clinicar no Rio. Durante 10 anos eu atendi com alinhamento energético. E parar de ter esse vínculo institucional, vamos dizer assim, no Rio, é reforçar os cursos de formação. E assim foi. Esse processo, gente, demorou 5 anos e a Gabi é testemunha como eu trabalhei nas mídias sociais que estavam emergindo. Eu trabalhei muito no Facebook. Eu trabalhei muito, ainda não tinha Instagram. O Instagram veio depois. Eu trabalhei muito no Orkut. Eu trabalhei muito no Fotolog. Eu trabalhei muito no Facebook. Muito, muito, muito. E consegui, ao longo de 5 anos, estruturar a minha vida profissional nos cursos. Porque curso, eu acabei criando uma agenda, e comecei a dar cursos pelo Brasil. E o que foi legal nesse processo foi que, como eu acreditei no ganho secundário, como eu acreditei que propaganda de graça não se desperdiça, eu acabei criando uma forma artesanal de produção. Eu não sou produtor profissional. Eu acabei criando uma forma artesanal de produzir. Uma forma que durante quase 20 anos funcionou muito bem. Só deixou de funcionar na pandemia, daqui a pouco eu vou falar. Então, normalmente era uma pessoa que vinha fazer um curso comigo, que vinha de um outro estado, se apaixonava pelo trabalho e queria levar o trabalho para a sua cidade. E uma das coisas que eu aprendi com esse meu sócio, que me ensinou que propaganda de graça não se desperdiça, uma das coisas muito importantes que eu aprendi com ele, que também fez com que ele fosse bem-sucedido, fosse a história do ganha-ganha. Então, os meus produtores sempre ganharam muito bem. Muito bem. Os meus produtores ganhavam, e ganham até hoje, quando me produzem, 1/3 do líquido. E uma remuneração de 1/3 do líquido é, no mundo de produção, uma super remuneração. Então, eu preciso remunerar muito bem o meu produtor para ele vestir a camisa. Ele já tinha vestido a camisa com o fato de que ele era terapeuta de alinhamento, se apaixonou pelo trabalho e queria levar o trabalho para a sua cidade. E tinha a segunda camisa, que era ganhar bem. Né? Porque só por ideologia também não funciona, porque cada um tem a sua vida familiar, profissional, social na sua cidade. Então, para poder tirar um tempo para fazer um trabalho bem feito, era importante ser bem remunerado. E esse jeito artesanal que eu desenvolvi, né, que era muito calcado, né, já que o meu produtor era um terapeuta de alinhamento, como é que ele ia criar um público
para criar alunos na cidade dele? A partir de clientes. Então, o que esse produtor ia fazer era começar a atender com alinhamento energético e começar a fazer rodas de cura semanais. Roda de cura é uma forma de trabalhar alinhamento energético coletivamente. É como a gente faz na terça-feira aqui. Só que o pessoal fazia presencial. Então, clinicando com alinhamento e fazendo roda de cura toda semana, isso ia agregando todo o universo de futuros alunos no ecossistema daquele meu produtor amador. Porque nossa produção era toda artesanal, improvisada e amadora. Mas tudo calcado dentro dessa técnica que era o produtor começar a trabalhar. Então a carteira de clientes era criada, pelo menos no primeiro momento, em função dos clientes de atendimento de alinhamento energético, de clínica, e os clientes que iam nas rodas de cura semanais. Isso ia criando um corpo, né, uma carteira de alunos, e isso ia startando um boca a boca. Aí as pessoas iam fazendo o curso, iam contando para outras, isso virava uma certa bola de neve que funcionou super bem até a pandemia. Eu estou reforçando até a pandemia porque vai ser uma outra virada, vai ser eu vou chegar na reinvenção que eu estou passando hoje. Eu queria contar duas historinhas também muito interessantes, né? Como eu estava muito ligado nesse mantra do meu ex-sócio, né? Propaganda de graça não se desperdiça. Olha que coisa interessante. Em 2010, mais ou menos, eu comecei lá atrás com Orkut, com Fotolog e com blog, né? Isso na virada do 90 para o 2000. Aí, no segundo momento, meus filhos me falam que tem o YouTube, que tem vídeo no YouTube e tal. Eu aprendo a fazer vídeo no YouTube. Eu vou falar daqui a pouco do método que eu criei para fazer vídeo no YouTube. Comecei a abrir um canal de vídeos no YouTube. Se você for lá, você vai ver que já tem um tempão que eu tenho canal de vídeos lá. 2010, eu estava em São Paulo, minha produtora vira para mim e fala assim, eu não tinha YouTube ainda, tá? Eu só fazia blog, Orkut e Fotolog. Ela falou, você não faz vídeo? Eu falei, eu faço blog, eu escrevo. Olha que coisa interessante. Aí ela falou assim, mas ninguém lê mais. As pessoas querem vídeo, é uma coisa mais rápida. As pessoas querem ver vídeo em casa, comendo. Ninguém quer ler mais. Beleza. Eu cheguei em casa e fiz aquele método, botei a cadeira aqui do lado, falei pro meu filho, eu quero aprender a fazer vídeo no YouTube. Peguei o caderno, abri, né? Clicar em... Foi assim que eu aprendi tudo. Aí comecei a fazer um canal de vídeo no YouTube. Comecei a fazer. Tem vídeo pra caramba no meu canal de vídeo. Alguns anos mais tarde, talvez em 2013, 2014, uns 4, 5 anos depois, eu estava dando um curso em Goiânia e a minha produtora falou assim, você não faz podcast? Estava começando essa coisa de podcast. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei, não, fulana, eu faço vídeo. Ela falou, ninguém mais vê vídeo. Lembra de São Paulo? Ninguém mais lê, as pessoas querem vídeo. 5 anos depois, ninguém mais vê vídeo, as pessoas querem ouvir. As pessoas querem estar no carro, ouvindo, tomando banho. Ninguém mais vê vídeo. E eu comecei a fazer podcast. Eu cheguei em casa, ela me ensinou a usar o Anchor, hoje em dia do Spotify. É uma plataforma que você posta o teu arquivo de MP3, o teu podcast. Ele distribui para todas as plataformas de podcast que existem de graça. De graça. Isso ainda é de graça. Eu chego no Rio, isso 2014, 2015, pego todos os meus vídeos do YouTube, aprendo com meu filho a pegar um programa, eu uso um programa chamado PT Save From. Esse vídeo, eu baixei todos os vídeos do YouTube. Baixei todos os vídeos do YouTube. Baixei um programinha de converter vídeo em áudio. Tem um monte desses aí.
Hoje eu uso um online. Eu não tenho mais programa baixado. Hoje eu uso um programa online. Aí eu peguei todos os meus vídeos, baixei todos os meus vídeos do PT Save From. Converti todos os meus vídeos para MP3 e postei tudo no Anchor, como Spotify. E até hoje eu faço isso. Quando eu terminar esse papo aqui, eu vou no meu computador, eu vou no Instagram, eu pego o link desse vídeo no Instagram, vou no PT Save From, baixo esse vídeo, crio um arquivo de vídeo, vou num programa de... Aí posto no YouTube. Aí vai para o meu canal de vídeo no YouTube. Aí eu pego esse arquivo de vídeo, converto para MP3 e posto no Anchor, que vai para o meu canal de podcast no Spotify. Tudo de graça. E é impressionante como até hoje eu me encontro, eu estou repetindo uma coisa. Uma das coisas que mais me angustia é ver amigos, gente da minha idade, da minha geração, ou da minha bolha, gente competente, capaz, gente profissionalmente que poderia ser muito próspero, vivendo uma vida nada próspera, porque tem travas, porque tem vergonhas, porque tem dificuldades cognitivas com a internet, porque, né? Então, eu acho que esse método que eu criei para filho te ensinar, gente, parece besteira, mas vocês não têm ideia da quantidade de feedbacks bacanas me agradecendo. A quantidade de gente que desbloqueou, que aprendeu a usar uma mídia. Lembra? Mídia de graça não se desperdiça. E por que é importante? Lembra do outro conceito do ganho secundário? Se eu estou aqui hoje, morando na roça, trabalhando autonomamente, tendo uma vida próspera, é porque eu acreditei no ganho secundário e no mídia grátis não se desperdiça. O que é o ganho secundário? Foi o somatório dos blogs que eu escrevi, do Orkut, do Facebook, do Instagram, do Anchor, do canal de vídeo no YouTube, do Threads que tem agora, do LinkedIn. Tudo isso cria uma sinergia. Isoladamente, você não percebe um resultado. Dificilmente o canal de vídeo no YouTube ou uma postagem em algum lugar dá um resultado imediato. Mas o somatório de tudo isso e a alimentação constante de tudo isso é um trabalho como outro qualquer, gente. Ficar alimentando, respondendo mensagem, alimentando LinkedIn, né, YouTube, botando vídeo, respondendo as mensagens que as pessoas mandam, fazendo Reels e Story, daqui a pouco eu falo isso, fazendo Reels e Story no seu Instagram, porque tudo é algoritmo. E algoritmo precisa que você atualize e alimente constantemente para o grátis poder funcionar. Não é mais grátis, mas vou falar disso daqui a pouco. Então, eu queria compartilhar com vocês um outro método que eu criei. Parece brincadeira, mas não é. Um método para você aprender a fazer vídeo. Não é para você aprender a fazer vídeo na perspectiva da pessoa que está operando a câmera. É para você aprender a fazer vídeo na perspectiva de quem está ali sendo filmado. É natural, gente. Eu conheço trocentas pessoas da minha área que tentaram uma vez e desistiram. Por quê? Porque falar para uma câmera é bizarro. Falar para uma tela é bizarro, para o celular. A gente não faz isso no dia a dia. A gente não fica falando para a tela. E aí a pessoa vai, faz uma experiência, claro, não tem intimidade com aquilo, fica ruim e não faz mais. Porque para muita gente, o mundo informático, internetico, ainda é um monstro. Fica um negócio imenso, imenso. Por isso que aprender a aprender com filho é importante também. Aí eu criei um método para você aprender a fazer vídeo. E, gente, eu já ensinei para gente a beça. Né? Eu acho que 22 anos quase no trabalho, 30 anos trabalhando com gente, né? Eu já posso falar de centenas, né? Centenas de pessoas que vieram me agradecer por uma coisa besta.
Como é que você vai fazer? Primeiro vamos falar um pouquinho de neurociência. Né? O cérebro precisa que você repita aquilo que você quer aprender. Então, esse método foi muito legal. Né? Eu desenvolvi esse método com Gabi. Né? Gabi estava com a história dela com constelação. A gente tinha um casal de videomakers morando aqui no sítio. Já tinha feito aquele meu vídeo de 40 minutos, que eu acho que a maioria de vocês já viu, explicando alinhamento energético. E a Gabi, natural, com aquela insegurança. Pô, mas falar para a câmera é estranho, vai me dar branco, não sei o quê, eu tenho vergonha. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o seguinte, a gente vai acordar de manhã, você vai se produzir como se você fosse para um estúdio, pagar uma grana para fazer. A gente vai criar um cenário, né? Ela quis fazer do lado de fora de casa. Você vai fazer como se você estivesse no estúdio profissional. Vai dar branco, não tem problema, você esquece, você para, você gagueja, você para, mas continua. Não aborta o processo porque deu branco, porque ficou nervosa. Vai até o fim. Quando terminar, você vai assistir. Vai ser mó mico assistir, fica com vergonha, você se assiste, se vê, tudo normal. Com 100% de todo mundo é assim. Aí a gente vai jogar fora aquele vídeo. No dia seguinte, você vai acordar de manhã, vai se produzir como se você fosse para um estúdio profissional para gravar. E a gente vai fazer a mesma coisa. Gente, no primeiro dia, claro, deu branco, ficou com vergonha, assistiu depois aquele vídeo, foi mó micão para ela, mó vergonha e tal. No segundo dia já foi menos. Gente, no terceiro, quarto dia já, foi, pega no tranco e vai. E as pessoas, como tem, né, isso tem muito a ver com geração, né? E graças a Deus eu não tive. Eu tive esse suporte dessas pessoas que me falaram coisas importantes, né? Porque senão eu teria. Né? Apesar de eu ser da geração que foi da caneta tinteiro até o iPhone, eu peguei todas essas mídias, né? Máquina de escrever, máquina de fotográfica de película, impressora matricial, computador sem o Windows, computador com Windows. Né? Apesar de eu ter pegado essa interface toda de mudanças midiáticas, né? Por uma questão geracional é normal ter uma certa trava. E eu vou ter essa trava mais para frente, eu vou falar. E eu não tive por causa, né, que eu entendi a questão do ganho secundário, eu entendi quando esse meu ex-sócio me falou que propaganda de graça não se desperdiça. Eu já tinha entendido aquela fala do meu pai lá atrás. Não deixa a necessidade ser a força que te move. Isso foi muito importante ouvir na minha adolescência. Se antecipa, porque se você não se antecipar, quando você for se mexer porque precisou, vai estar todo mundo se mexendo junto. E eu me antecipei o tempo todo. Uma das razões pelas quais eu estou aqui morando na roça, vivendo a vida que eu sempre quis, foi porque eu me antecipei, porque eu acreditei no se antecipar, eu acreditei que mídia grátis não se desperdiça e eu acreditei no ganho secundário. Por isso eu alimentei todas as mídias grátis, porque eu acreditei nessa sinergia e eu estou aqui muito por causa disso. Então esse método de fazer vídeos funcionou para muita gente, porque é natural que você tenha vergonha de falar para uma câmera. Então fala uma vez, faz uma palestra inteira, faz uma aula inteira, assiste tudo, joga fora. Faz um segundo, faz um terceiro, no quarto, no quinto no máximo. O cérebro já entendeu, o cérebro já construiu novas vias neurais. Para quê? Para dar hardware para uma pessoa que passou a fazer vídeo. Isso é igual para qualquer coisa. Quando você vai aprender um novo idioma, vai aprender a tocar um instrumento musical, vai aprender a pilotar asa delta, não importa o que, você precisa repetir. Para quê? Para ter hardware, para o cérebro poder entender e dar suporte neural para aquilo que você vai fazer. Por isso não é inteligente fazer a primeira vez, depois da primeira vez não faz mais. Eu conheço gente assim, eu tentei fazer um vídeo, mas ficou ruim, me deu branco e tal, eu não fiz mais.
Aí a pessoa desperdiça uma mídia grátis, porque ela fez uma vez e não funcionou. Então, esses dois métodozinhos que eu inventei, né, de ensinar filho a te ensinar e ensinar a fazer vídeo, cara, isso super funcionou para mim e para muita gente. Parece uma besteira? É uma besteira, mas funciona pra caramba. Por quê? Porque te desbloqueia. Porque te otimiza esse trabalho. Isso tudo, gente, construiu para mim uma carreira. Porque a minha carreira foi construída em função disso. A Gabriela entrou agora aqui, né? Ela é testemunha de como eu trabalhei nesse período em que a gente resolveu voltar para o sítio. E a gente tinha que construir um modus operandi, que foi nos cursos de formação. Né? A gente turbinou, a gente investiu, porque era a única coisa que poderia fazer a gente morar aqui no sítio. Trabalhando em outra coisa seria numa coisa que não depende de ir para o Rio. Tanto que a gente teve dois momentos. Né? A gente passou 2 anos, quando a gente sentiu que a coisa estava engrenando, que os cursos estavam aumentando, a gente passou 2 anos morando metade no sítio, metade no Rio, ainda mantendo uma clínica no Rio. Aí, quando a gente sentiu que a coisa, bom, agora está na hora, a gente rompeu os últimos laços, né? Eu contei essa história, Gabi, acabei de contar para eles dos vídeos aqui. Acabei de contar. A gente rompeu os 2 últimos liames, que era o quê? Era entregar as turmas de yoga, porque dar aula de yoga prendia a gente no Rio, e vender a minha parte na sociedade no Espaço Saúde. Esse foi o último liame que a gente teve que romper para a gente poder estar morando aqui no sítio. Né? E, gente, tudo isso funcionou. Tudo isso funcionou. Durante esse período que a gente está aqui no sítio, vai fazer 12 anos, eu cheguei a dar 10 cursos por ano. Né? Quase que dava um curso por mês. Né? Normalmente eu dava 2 cursos no Rio, que eram cursos extensivos, e mantinha cursos intensivos por vários estados, várias capitais ao longo do Brasil. Quando chegou a pandemia, a coisa parou. E essa virada é muito interessante, porque a pandemia vem, a gente fica 1 ano sem sair do sítio, literalmente sem sair do sítio, aquela época em que as compras vêm em casa, você tem que lavar tudo com água oxigenada, não com água sanitária, com cloro, né? E muita máscara e álcool em gel na alma. A gente passou 1 ano sem sair do sítio. Os meus sogros vieram para cá, o meu filho mais novo, que estava em Dubai, veio para cá. Isso foi 2020. 2021, a coisa começou a amainar, mas eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Então, onde é que eu quero chegar nessa história? Foi a primeira vez na minha vida que eu não me antecipei. A única vez em que eu não me antecipei. A Gabi se antecipou, a Gabi entrou no online rapidinho, começou a trabalhar online, pergunta se ela quer ter consultório de psicologia físico. Não quer mesmo. Ela montou o consultório em casa e trabalha online com clientes no mundo inteiro. E eu refuguei. Eu refuguei porque eu amo o trabalho presencial. Para mim, formar um terapeuta online não rola. Eu não estou dizendo que quem faz está errado ou faz mal feito, não. Eu conheço muita gente que faz trabalhos de muito boa qualidade. Até a Gabi dá cursos de constelação com boneco online. Mas para mim não dá. Para mim não dá. Eu não concebo. Para mim, o processo de formação de terapeuta, né, que eu faço em cursos de 10 dias intensivos, é um método pessoal, é olho no olho, é no toque, é na presença. Né? Eu não consigo imaginar. E isso fez com que eu não entrasse no online. E isso fez com que eu não entrasse no marketing digital. E eu, old school,
fiquei tentando reproduzir pós-pandemia o mesmo sistema artesanal, o mesmo sistema amador e improvisado que funcionou durante quase 20 anos. Esse método não funcionava mais. Eu fiquei 2 anos dando a metade dos cursos que eu dava, com a metade dos alunos nas turmas, com o dobro do trabalho para montar as turmas. Montava uma, cancelava duas, montava uma, cancelava duas. Isso nunca me aconteceu. Eu não tinha dificuldade de montar turma. A gente montava turma. Eu dei curso em quase metade do Brasil. Botava 15, 20, 25 pessoas numa turma. Botava 30 no carnaval, que é o curso que eu vou dar o 16º curso no próximo carnaval. Botava 30, fechava a casa, fácil. Fácil. Nada disso mais passou a funcionar. Eu levei 2 anos para realizar internamente que aquele modelo não funcionava. Não funcionava. Eu tinha preconceito com marketing digital e eu tinha uma resistência. Eu não tinha resistência com online no sentido informático da coisa. Não tinha, imagina. Né? Eu fui dos primeiros da minha geração, como eu contei essa história toda, a ter canal de vídeo no YouTube. Né? Nessa época, quando chegou a pandemia, eu estava careca de ter canal de vídeo no YouTube, podcast, né? Estava aí nas redes sociais abundantemente. Eu não tinha preconceito com o informático e o internético. Eu tinha uma resistência com a ideia de formar terapeuta online. E continuo tendo. Né? Eu não vou falar nunca, porque nunca a gente não diz. Mas vou falar. Né? Eu nunca vou dar curso de formação online. Espero. A não ser que, enfim, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas até o presente momento eu posso dizer, eu não vou dar cursos de formação de terapeutas online. Então, esses 2 fatos, né, o meu preconceito com marketing digital e a minha resistência não com a informática e com a internet em si, mas com o modelo, né, pegar aquilo que eu fazia presencial e botar no online, fez com que pela primeira vez eu não me antecipasse. A primeira vez que eu não me antecipei. E o que aconteceu quando eu fui? Aconteceu aquilo que meu pai dizia. Eu deixei a necessidade, né? Porque eu não tinha um plano B. Eu só tinha um plano A. Eu achava que aquele sistema que eu criei com Gabi, amador, improvisado, né? Artesanal, de produção, que funcionou pra caramba, eu achei que isso ia me levar até os 75 anos, que é uma idade que eu imaginei que eu ainda teria gás para pegar uma mala de 25 quilos, pegar um avião e ficar 10 dias falando sem parar para uma turma de 20, 30 pessoas. Né? Eu achei que isso ia acontecer até a minha aposentadoria, só que não. Isso não aconteceu mais. E eu não tinha plano B. Então, eu estou, nesse momento na minha vida, criando um novo plano A, que é um novo conceito. Bom, a necessidade me obrigou a entrar no marketing digital. Eu tenho um casal, que é o Tiago e a Fernanda, que são pessoas que têm uma paciência bizarra. Eu não teria comigo a paciência que eles têm comigo. Porque eu dou muito trabalho, eu encho muito o saco. Por uma série de coisas, né? Eu estou há 1 ano com eles, exercitando uma paciência enorme, exercitando uma resiliência enorme, porque eu estou tendo que desconstruir, né, todo um conceito de marketing que eu desenvolvi. Lembra que eu cheguei no Rio aos 40 anos, em 1996,
ajudando a minha companheira de então, que era professora de shiatsu, né? Eu começo a trabalhar com produção de curso aos 40 anos em 96, num tempo em que a gente batia release de curso à máquina, batia etiqueta à máquina, levava para o correio. Eu peguei toda essa mudança, as primeiras impressoras matriciais, os primeiros computadores com Windows e mouse, né? Eu peguei toda essa transição, né? Justamente aonde a propaganda deixou de ser paga para ser grátis. E o que está acontecendo agora? Aí eu vou dar o golpe de misericórdia em todos nós. A propaganda não é mais grátis. Esse tempo acabou. Acabou. Esse tempo durou do final dos anos 90 até a pandemia, onde propaganda era de graça e não se desperdiçava, né? Agora a propaganda não é mais de graça. Agora só funciona com tráfego, só funciona com patrocínio. E aquele patrocínio safado de Facebook, Instagram, aquele patrocíniozinho doméstico que se faz ali, não funciona. Você tem que ter um gestor de tráfego. Mudou tudo. Eu levei 2 anos para desconstruir. Né? 2 anos sem equipe. Eu estou há 1 ano com a equipe ainda em desconstrução. Eu estou tendo que apostar em técnicas que eu não entendo, mas é porque eu confio neles pra caramba. Sabe por quê? Também, porque a Gabi entrou em marketing digital antes de mim. A Gabi se antecipou. Ela logo em cima, quando mudou a chave, ela já entrou no online, ela entrou no marketing digital. Então, o que me deu segurança também para entrar no marketing digital, porque aí a gente se passou rapidamente de propaganda grátis para propaganda cara. Porque para funcionar marketing digital, gente, se prepara para gastar um dinheiro. Porque aí tem uma coisa que eu não falei para vocês também, que eu aprendi com o meu sócio. Eu que deixei para falar nesse momento. Sabe por que eu estou aqui? Acreditando, bancando um dinheiro bom numa coisa que eu não entendo tudo, como é que funciona? Porque eu aprendi com meu pai e aprendi com aquele meu sócio a diferença de custo e investimento. Dinheiro colocado em propaganda não é custo, é investimento. Então, eu acreditei no conceito do ganho secundário, eu acreditei que da diferença, eu entendi a diferença de custo e investimento, e eu acreditei que propaganda de graça não se desperdiça. É por causa de ter acreditado nisso que eu construí um trabalho, uma vida profissional próspera, que me possibilitou sair da cidade e vir morar na roça, como autônomo, porque eu acreditei nessas 3 coisas. E é essa terceira coisa, que eu só falei agora, né, de entender a diferença de custo e investimento, que está me mantendo aqui no marketing digital. Quer dizer, eu só entrei no marketing digital quando a necessidade bateu na minha porta. Porque na pandemia, a pandemia me pegou com um caixa muito bom. Gente, eu vinha de, 15 anos, dando 10 cursos por ano. A pandemia me pegou com uma grana boa guardada. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Fiz um monte de obras no sítio. Fiz um monte de coisas. Gerenciei muito bem esse dinheiro. Gabi é testemunha. Mas o dinheiro, né, é normal, o dinheiro foi baixando, né? Quando a necessidade bateu na minha porta, né, que eu não me antecipei, né, que a profecia do meu pai se realizou. Se antecipa, porque se você se mexer só quando precisar, vai ter um monte de gente se mexendo junto. E é isso aí. Quando eu entrei no marketing digital, já tinha o mundo inteiro no marketing digital. Isso é um fator dificultador? É porque a propaganda de graça acabou. E eu só pude
também tá aqui agora, com uma equipe de marketing digital, fazendo uma nova reinvenção na minha vida, aos quase 69 anos, também devo contar isso aqui, porque eu consegui finalmente vender o apartamento que eu herdei do meu pai quando ele morreu. O Criador foi muito generoso, eu já contei para vocês no primeiro vídeo, na primeira parte, como o Criador abriu portas para mim quando eu cheguei no Rio. Foi uma sucessão de portas abertas que me facilitou chegar onde eu cheguei. Peraí que me deu um branco aqui. E o Criador me facilitou essa possibilidade porque, de repente, eu consigo vender esse apartamento. Divido o dinheiro com meu irmão, né, que eu tenho um irmão, e esse dinheiro que me proporcionou entrar no marketing digital, né, de um jeito eficiente. Porque a coisa mudou muito rápido, gente. Do propaganda de graça não se desperdiça, a coisa passou rapidamente pro propaganda barata não funciona. Olha só que maluquice. Propaganda de graça não funciona e propaganda barata também não. Então hoje a demanda é de investimento técnico. E eu tenho aprendido com a minha equipe coisas que eu não imaginava, né? Você pensa que Reels e Story é igual? Não é. Né? Aí eu tive que aprender com a equipe como fazer o Reels, né? Que no Reels você coloca conteúdo, o Reels são 90 segundos, o Reels não é apagado 24 horas depois igual ao Story, então no Reels você alimenta com o conteúdo. O Story já dura 24 horas, é uma coisa que é mais informal, você já pega as pessoas numa informalidade, no teu dia a dia, aí no Story você divulga o que você vai fazer, porque tem uma vida curta o Story. No Reels você coloca conteúdo, porque no Reels vai ficar ali. A pessoa que não te conhece vai entrar ali e ela precisa ver o quê? Um mapa de conteúdo. Né? Não é um monte Eu aprendi que o Reels não é um mural de cards, de filipetas de propaganda. Né? Filipeta de propaganda você coloca no Story. No Reels você coloca conteúdo. E tem um jeito de fazer esse conteúdo. Né? Aprendi a lei do 3 segundos. Os 3 primeiros segundos do que você vai falar vai ser o que vai segurar a pessoa para ouvir o resto dos 87 segundos. Então tem um jeito de você amarrar. Em geral com uma pergunta. Uma pergunta que prende a pessoa. E aí você coloca o resto do conteúdo e você sempre tem um spoiler. Né? Sempre tem uma semente de solução, uma semente de um caminho que tem a ver com aquele conteúdo que você está colocando. E eu tenho tido que aprender tudo isso. Né? Eu tenho tido que essa compreensão de que custo, né, investimento diferente de custo tem sido importantíssimo, que o investimento de marketing digital para funcionar é alto, porque o que eu tenho tido que fazer agora? Construir um novo público. Eu comecei do zero. Eu entendi, eles me convenceram, eu tive que entender. Foi tudo muito lento para mim, porque eu tive que desconstruir toda uma história para abrir espaço para entrar com todo um universo totalmente novo para mim. Totalmente novo. E é como eles falaram para mim, você está há 12 anos alimentando a mesma bolha, que cresce muito devagar. Agora a gente tem que produzir um novo público. Eu estou há 1 ano e é fantástico isso. E tem super funcionado. Eu estou há 1 ano produzindo um novo público, que era o que eles chamam de, né, tornar quente um público que era frio. E qual foi a saída que eu encontrei? O que era plano A virou plano B, que são os cursos, presenciais. E qual é o meu plano A? Treinamentos gravados.
Eu já produzi 7 treinamentos gravados pela plataforma da Hotmart, por enquanto está lá, tá? Então eu queria fazer um marketingzinho aqui, né? O último treinamento é um treinamento de xamanismo, as pessoas têm me pedido muito isso. Eu já fiz o Despertar, que é o curso que mais vendeu, que é um curso de desenvolvimento e potencialização do canal sensitivo e da sensibilidade. Nenhum dos meus treinamentos é formação de terapeuta, são treinamentos para a vida, é treinamento para leigo ou para profissional para potencializar a sua história. Então tem o Despertar, que tem a ver com sensibilidade, com sensitividade. Tem o método Silenciar, que é meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento do estresse, da depressão, do pânico e da ansiedade. Porque eu dei aula de yoga e fui massoterapeuta durante muito tempo, é um assunto que eu conheço muito bem. Tem um outro curso gravado que é de meditação. Tem um outro curso gravado que é de chakras, que está muito legal, é um assunto que eu conheço muito bem. E o último curso, você pode ir lá na minha bio, está lá o link para você entrar no curso. É um curso de xamanismo, com vídeo, com áudios de canções de animais de poder, com um áudio de uma jornada xamânica para você encontrar o animal de poder. E dentro de uma perspectiva que eu gostei muito de fazer, porque como eu não pertenço formalmente a nenhuma tradição xamânica, eu pude dar uma abordagem para esse curso que é dentro de uma perspectiva filosófica, psicológica e terapêutica. Não é religiosa, não é cerimonial, não é ritual, porque isso tem muito por aí. Eu quis trazer para uma perspectiva terapêutica e está muito legal, inclusive com apostila. Então dá uma olhadinha lá, porque está super baratinho, esses cursos gravados são super baratos. Você tem um acesso, eu acho que por 1 ano ou mais de 1 ano, tá? Então estou aproveitando para falar para vocês, né? Eu tenho 7 cursos de treinamento na plataforma da Hotmart. E esse é o meu plano A, né? Esse é o plano A que eu tenho construído na construção de um novo público, mas a coisa que eu queria deixar aqui como um estímulo, né, para quem estiver precisando, acredite no conceito de ganho secundário, né? Ainda que propaganda de graça não se desperdiça, ainda que essa propaganda para funcionar hoje não seja mais de graça, mas fazer canal de vídeo no YouTube continua sendo de graça, fazer Reels e Story no Instagram é de graça, fazer botar podcast, né, nas plataformas ainda é de graça. E isso tudo continua funcionando como uma rede sinérgica muito importante. Muito importante. O fato de propaganda de graça não funcionar mais como já funcionou não quer dizer que matou a ideia da sinergia, né, que acontece quando você alimenta todas as vias de mídia que estão disponíveis para serem usadas. Isso é muito importante. Continua valendo o trabalho de alimentar constantemente esses canais de mídia, tá? Eu espero que para vocês tenha sido importante esse método do ensinar filho a te ensinar, esse método de você aprender a fazer vídeo, porque eu tenho ensinado isso ao longo dos últimos 15 anos e centenas de feedbacks bacanas, né? Porque é uma coisa que vira uma chave. E trazer esse pensamento que meu pai me ensinou e me condicionou, né? Antecipe-se. Antecipe-se. Não deixa a necessidade ser a força que te move. Porque se você deixar a necessidade ser a força que te move, quando você for se mover, vai estar todo mundo se movendo junto. E eu estou experimentando isso acontecer agora, pela primeira vez na minha vida. Que foi a única vez onde eu não me antecipei. Eu fiquei, né, nessa virada da pandemia que foi muito traumático para todo mundo. Não foi exatamente traumático para mim, mas eu fiquei preso
né, num método, né, eu demorei a realizar, né, que aquele método que eu tinha criado, que funcionou durante 20 anos, não funcionava mais. Então eu estou exatamente nesse momento, vivendo esse novo momento, né, que é um momento para autônomos, que é o momento do marketing digital. É esse momento. E o marketing digital vai te convocar para você trabalhar, para você fazer vídeo, para você fazer story, para você fazer reels, né? Você vai ter que aprender a malandragem dos algoritmos, você vai ter que aprender, né? Como é que é os copies, esse novo linguajar, os leads, os copies, né? Entender o que isso tudo significa. Gente, para um aquariano como eu, apesar de toda a resistência inicial que eu coloquei, está sendo muito estimulante, né? É claro que aos quase 69 anos, você começar do zero, né? Tem que ter um fôlego que eu tinha muito mais aos 30 e aos 40. Né? Foi muito mais fácil fazer, foi muito mais fácil virar a chave, tanto que vocês veem que dessa vez eu refuguei, eu levei 2 anos para entrar nesse novo normal, né? E realmente isso criou alguns dificultadores para mim, mas está sendo muito estimulante. Eu estou fazendo esses cursos gravados, está sendo muito bom, porque nesses cursos gravados, embora eles não sejam de formação, eu estou podendo colocar os meus 30 anos de background de know-how. Está sendo muito legal. Porque isso já vinha fermentando na minha cabeça, esse pensamento. Já há muito tempo, tá? Eu sempre venho pensando, vem cá, como é que eu posso, aonde e como eu vou poder colocar de uma forma simples, efetiva, eficiente, sinteticamente colocada, todo esse background, esse know-how de 30 anos. Está sendo nesses cursos. Então, esses cursos gravados estão me proporcionando colocar todo esse tempo de experiência de uma forma simples, fácil e eficiente. Tá? Agradeço aí quem está dando os feedbacks dos cursos, eu sou suspeito para falar. Os cursos estão muito bons. Gente, muito bons e muito barato. Tá? Muito barato. Então, o último curso é de xamanismo. Vai lá, bota aqui. Alguns cursos desses estão nos botões na minha bio. Tá? Mas você entrando comprando um curso, você entra em contato com a possibilidade de comprar os outros. Tá? O método silenciar, o despertar, o curso de chakras, tá tudo. E todos eles eu fiz, isso é muito importante também. Né? Foram 2 conceitos que me nortearam para fazer esses cursos. Ter teoria e prática simples e serem complementares. Muita gente me pergunta isso. Os cursos todos, um complementa o outro. O despertar, o método silenciar, o de meditação, o de chakras, o xamanismo, todos eles se completam. É como se fosse uma constelação dentro da mesma galáxia, né? Livros de uma mesma coleção. Tá? Isso é uma dica legal. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, para terminar o nosso papo aqui, ainda está aberto o lote de pré-vendas do curso de formação de terapeutas de alinhamento energético que eu ministro há 16 anos no Carnaval, num paraíso em Pati do Alferes, no estado do Rio, chamado Monte Caruná. São 10 dias, é o único curso residente, imersivo que eu dou durante o ano, num lugar maravilhoso, no alto da montanha, dentro da floresta, um lugar de primeiro mundo, tá? Muita gente conhece o Monte Caruná. Dá uma olhadinha na minha bio, que também tem um botão do curso de alinhamento. Lá tem um vídeo onde você vai conhecer o Monte Caruná. Lá tem um vídeo do alinhamento energético, beleza? E eu não aumentei o preço do curso do ano passado para cá. O preço está o mesmo valor. E se você comprar o curso nesse lote de pré-venda, ainda tem R$1.000
de desconto. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Nesses 2 vídeos sobre a minha história, foi muito menos contar a minha história e muito mais poder passar background, passar know-how para vocês que são autônomos, para vocês que estão tendo dificuldade com a pandemia, para vocês que estão tendo dificuldade de gerenciar uma carreira independente. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco com a minha história, com as minhas dicas, tá? Acredita, não deixa a necessidade ser a força que te move. Acredita no ganho secundário, no ganho indireto. Entende que custo e investimento são coisas diferentes. E quando você investe na tua carreira, não é custo, é investimento. Isso é muito importante. Tá bom? Bom, o que mais que eu preciso falar com vocês, né? Tudo que eu divulguei aqui, tá na bio. Na bio tem vários botõezinhos com os cursos gravados, com o curso do carnaval. Quem quiser, eu tenho 3 e-books que eu distribuo de forma gratuita. Quem tiver interesse, manda um privado que eu mando os e-books de graça para vocês. E terça-feira que vem, roda de cura de alinhamento energético aqui às 20 horas no meu Instagram. Como sempre eu faço, trabalho terapêutico. Quem quiser conhecer a terapia do alinhamento energético, vai lá. Terça-feira não é gravado, porque é um trabalho terapêutico. E na semana que vem eu retorno para quinta-feira. Tá bom? No Jogando Conversa Dentro. Um bom fim de semana para vocês. Tá? E qualquer coisa eu estou por aqui, à disposição para qualquer dúvida que vocês precisarem. Beleza? Um beijo para todo mundo. Bom fim de semana.